No dia 25 de junho de 1995, o Maracanã viveu mais um jogo que entrou para o hall de partidas inesquecíveis do até então maior estádio do mundo. Debaixo de chuva e sob o olhar de mais de 110 mil torcedores, o Fluminense venceu o Flamengo por 3-2 e conquistou o campeonato estadual daquele ano. Mas uma série de fatores tornaram essa decisão épica e de mais um Fla-Flu decisivo surgiu um momento histórico, o gol de barriga. A gente sempre acreditava, né? A gente sempre acreditava, mas era mais a gente mesmo no interior mesmo, porque a gente via em cada jogador o trabalho que cada um exercia. Então a gente tinha um grupo muito maravilhoso e que cada um acreditava no companheiro, por isso que a gente chegou. E esse estadual não foi um campeonato qualquer. O Flamengo completava 100 anos e no seu centenário o presidente Kleber Leite, recém-eleito, montou um super time. E a cereja do bolo, o melhor jogador do mundo, Romário. Gilmar Ferreira, renomado jornalista, viveu e acompanhou todos os detalhes da complexa transação envolvendo Barcelona e Flamengo. Foi uma ação desenhada pelo próprio Romário, que estava se sentindo realizado, pleno, pela campanha que tinha feito com o Barcelona na temporada 93-94, satisfeito com a conquista do Tetra Mundial. Então, como plano de carreira dele, ele queria experimentar a idolatria. Ele tinha passado 30 dias aqui no Brasil depois da conquista do Tetra, e aquele carinho dos torcedores, aquela coisa frenética em cima dele, deu a ele uma sensação que ele ainda não tinha experimentado de ser... Quer dizer, até tinha experimentado na Holanda, mas não com a paixão, com o calor que os brasileiros, em especial os cariocas, deram a ele naquele pós-Tetra, né? A contratação bombástica do herói do Tetra mexeu com os bastidores dos times cariocas naquela época. Em resposta à chegada do baixinho, o Fluminense foi atrás de Renato Gaúcho, que vinha de uma temporada ruim no Atlético Mineiro. O Renato, ele chegando ao Fluminense, ele chegou ao Fluminense já naquele processo de início de final de carreira. O Fluminense vinha de uma fase, de um momento muito difícil, porque era um momento em que o Fluminense estava sem dinheiro e o Renato era ali aquela última esperança assim, de contratar um ídolo para dar um refresco à torcida do Fluminense, que tinha contratado o Branco, mas o Branco acabou não rendendo o que se esperava ali naquela reta final. E a chegada do Renato, ela foi vista de uma forma que misturava sentimentos. Não se sabia o que o Renato podia oferecer. Renato já iniciava ali um processo de contusão de panturrilha, já não tinha aquela assiduidade, mas era o Renato, né? Um cara de peso, um cara que tinha um carisma muito grande, uma autoconfiança muito grande. E houve uma empatia forte do Renato com a torcida do Fluminense. A chegada do Renato foi pra gente maravilhoso, porque um jogador de expressão como ele, né? Campeão do mundo, campeão de Libertadores, né? Um currículo invejável. Pra gente, qualquer jogador que tivesse nome ali naquele momento, pra gente era fundamental. A decisão começou muito antes da bola rolar. O tricolor precisou trocar o local de sua concentração, pois o Flamengo prometeu não dar sossego na madrugada que antecedia ao jogo. O engraçado disso aí foi que a gente saiu do hotel na véspera da decisão. Conseguiram tirar a gente lá do hotel, que a gente estava concentrado no Leme, porque falaram que ia jogar bomba às 3, 4, 5 horas da manhã, né, no hotel, e isso aí realmente aconteceu. E aí a gente não entendeu nada, que o Joel pediu para ligar para os quartos, para a gente descer 9h30 da noite, para pegar um micro-ônibus para a gente sair do hotel. Eu perguntei, né, como capitão daquela época, eu perguntei, ué, mas por quê? Porque vão jogar bomba a madrugada toda e para a gente não dormir. Porém, nada disso abalou a confiança do Renato e seus companheiros. O Flu mudou o local da concentração e aí Renato profetizou. Aí ele falou, olha,
tem problema não, tiraram a gente do hotel, mas amanhã deixa comigo que eu vou resolver. E realmente o parceiro resolveu. O clássico marcou também o confronto entre dois famosos treinadores. De um lado, Vanderlei Luxemburgo no Flamengo, considerado o melhor treinador do Brasil na época, que vinha de um bicampeonato brasileiro com o Palmeiras. Do outro lado, Joel Santana, com uma sequência de 3 títulos estaduais. O bi com o Vasco em 92 e 93 e o Campeonato Baiano com o Bahia em 1994. Eu já tinha trabalhado já com o Joel. A gente já tinha sido já campeão no Vasco da Gama. E eu juntamente com os meus companheiros, eu falei assim, olha, era o treinador ideal para aquele momento. E eu pedi que o Alcides Antunes, né, juntamente com Arnaldo Santiago, contratasse ele. Ele era visto como um cara carismático, meio boleirão, mas ainda muito distante, muito longe disso que depois ele se assumiu, né? Ele era um cara, um profissional muito focado, que tinha uma maneira de montar as equipes dele muito peculiar. Ele não era um treinador, como é que eu vou dizer para você? Ele não era um impostor. O time dele tinha uma autoridade. Entendeu? O time dele tinha uma autoridade, ou seja, ele fazia o beabá do futebol, mas ele conseguia dar um olho aos times dele, que assim, ele começava a montar pelo sistema defensivo, fazia uma defesa sólida, com jogadores que sabiam jogar, mas que fundamental era defender. E depois vinha arrumando os departamentos, os setores, sendo que sempre procurando fomentar um ídolo. Hoje a gente olhando, né, conhecendo um pouco mais as nuances táticas, você consegue enxergar que o que o Joel talvez empiricamente conseguia era fazer com que os jogadores se desdobrassem num sistema defensivo para deixar com que alguém decidisse o jogo, entendeu? Então nesse Fluminense, esse alguém foi o Renato. O Renato era o cara que ficava livre para decidir e funcionava. As pessoas lembram do Fla-Flu da barriga, do gol de barriga, como se o Renato tivesse feito só o gol de barriga. O Renato fez 2 gols nesse jogo. Aí, finalmente, às 4 horas da tarde, Léo Feldman apitou o início do jogo. Tava um clima maravilhoso, um ambiente excelente do Fluminense, até porque a gente já tinha jogado com ele já 3 vezes e a atmosfera maravilhosa da parte da torcida do Fluminense, acreditando, né, depois de, se eu não me engano, 9 anos sem ganhar um título. O Fluminense começou muito forte, saiu na frente, fez 2-0. Na tribuna de imprensa as pessoas se entreolhavam assim, o que está acontecendo? O Fluminense tinha o Leonardo, que era um jogador que tinha vindo do América Mineiro, do América de Três Rios, e meio franzino, assim, mas um jogador que funcionava muito. Então o Fluminense, quando o Flamengo foi abrir os olhos, o Fluminense já tinha 2 gols de vantagem e foi para o vestiário com esses 2-0 a favor do Fluminense, deixando nas pessoas a expectativa de que, vai ser uma goleada, em função da maneira como os times estavam encarando aquele jogo. O Flamengo chegou a empatar o jogo no segundo tempo, e com esse resultado, o título estava indo para a Gávea. A temperatura do jogo subiu ainda mais e 3 jogadores acabaram expulsos, entre eles Lira, após uma entrada no volante Fabinho. Então, uma expulsão a gente nunca vai para campo para poder ser expulso, né? Situações que aconteceram, choveu, parou a chuva, estádio abarrotado, aquele clima de tensão, nervosismo que é natural, né, das duas partes, das duas equipes. E lógico que hoje eu posso falar com convicção de que pensaria 2 vezes antes de fazer, né? Porque uma expulsão naquela situação, naquele momento ali, realmente poderia ter complicado o Fluminense, né? Mas aí, aos 42 minutos do segundo tempo, quando a torcida rubro-negra já se preparava para gritar "é campeão", Ailton pegou a bola pela direita, deu 2 cortes em Charles Guerreiro e finalizou.
mas quis o destino que a bola procurasse a barriga de Renato Gaúcho e desse um desfecho histórico para a torcida tricolor. Eu não lembro não, já tinha tirado já a camisa, tava só de short, caneleira e meião dentro do vestiário, conversando com o Rogerinho e falando para ele, poxa Rogerinho, a gente não merecia isso, né? E daqui a pouco eu vejo um barulho, né? O nosso saudoso Chimbica, o roupeiro, gritando, desesperado, entrando no vestiário, gol, gol, Lira, gol. E eu falei, pô, gol de quem? Eu falei, gol nosso, tal. Aí, no que ele falou isso aí, eu já saí só com calção, tirei a meia rapidinho, saí pela, não sei se é fosso, né, ali do Maracanã, e aquela porta sanfonada tava fechada, eu dei uma pisada na porta, arrebentou, e fiquei ali perto do banco ali esperando o jogo acabar pra gente comemorar junto. Um final lendário que até hoje, 30 anos depois, ainda vive no imaginário e nos corações dos tricolores e rubro-negros. Sem dúvida, um roteiro que nem Nelson Rodrigues seria capaz de escrever. Mas foi um título que marcou muito a carreira, não só a minha, mas de alguns ou muitos jogadores que não tinham nem título ainda. Então, pra gente foi de fundamental importância e que hoje a gente vem comemorando até hoje, né? São 30 anos. E nesses 30 anos a gente comemora esse gol de barriga aí, o gol do título do Fluminense, que pra gente foi de fundamental importância.